Boa noite, mais um Pod Easy. Hoje está riquíssimo de conteúdo o nosso Pod Easy. É claro que todas as convidadas e convidados que eu trago aqui, eles são sempre selecionados com muito carinho, porque eu gosto de valorizar os profissionais da nossa cidade, principalmente, que são especialistas no tema. São pessoas estudiosas, que já têm uma bagagem científica de conhecimento e também são profissionais que têm a parte prática, o que é muito importante associar a vivência em consultório. Hoje o nosso tema, eu acredito que vai ser interessante para todas as idades, não que o Pod Easy não priorize muito o assunto com mulheres e na área da saúde sempre, mas ele está riquíssimo para todas as idades e em todas as áreas da sua vida, na área afetiva, nos relacionamentos familiares e também nos relacionamentos profissionais. O tema de hoje é o eu antes do nós. Até soa assim egoístico, né? O eu antes do nós. Esse é o nosso tema. E a abertura que eu vou fazer é com uma neuropsicóloga, já uma querida, consagrada, uma autoridade aqui na nossa cidade, e ela vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema, esclarecer um pouco. Às vezes a gente se perde tentando sempre ser tudo para o outro, agradar o outro, né, primeiramente, e às vezes se esquece um pouquinho de si. Então esse tema é um convite para todos nós olharmos um pouco para dentro e entender que nós podemos construir relacionamentos saudáveis, só construiremos relacionamentos saudáveis quando aprendermos a olhar e a nos amar em primeiro lugar. Então, eu não vou me estender mais na apresentação, porque eu vou deixar que ela mesmo se apresente e fale um pouquinho aqui da trajetória de vida dela. Recebo, então, para essa conversa linda, uma mulher linda. A nossa querida Aline Vilaça, neuropsicóloga, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse tema. Boa noite, Aline. Boa noite, Isildinha. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, esse convite. Estar aqui com você hoje é uma honra para mim, porque você tem convidado tantas pessoas lindas para vir aqui, então eu fiquei super contente com esse convite. Eu que agradeço. Para falar desse tema que é a minha essência, né, de trabalho, que é o autoconhecimento dentro da psicologia, e principalmente nessa vertente que são os relacionamentos afetivos, porque não tem como a gente falar de um relacionamento saudável sem autoconhecimento. Sim. Né? E quando a gente pensa nesse tema, né, tão romântico, vamos pensar assim, que você colocou, né, o eu antes do nós, o que me vem à cabeça num primeiro momento é consciência. Porque quando você se conhece, né, e sabe daquilo que você precisa, entende o que faz sentido para a sua vida como indivíduo, você não se perde, né, não se perde e o relacionamento não fica uma fusão, uma mistura de duas pessoas. Né? Você não precisa deixar de ser quem você é, né, para poder estar com o outro. São duas pessoas inteiras que se encontram. Muito bom. Exatamente era essa pergunta que eu ia fazer para você. Como priorizar a si mesmo nos relacionamentos? Nós falamos de relacionamentos afetivos, mas você também pode extrapolar o tema aí para os relacionamentos profissionais, né? E de familiares também, né? Como priorizar a si mesmo e não se sentir culpada e egoísta nessa parte. Eu sempre gostei de falar, e eu senti isso na minha vivência prática, por exemplo, vamos pegar em relação aos meus filhos. Eu sempre senti assim, que eu precisava estar bem
estar centrada para eu dar o meu melhor para eles, né? Sim. Mas até que ponto existe essa culpa e até que ponto eu posso e devo colocar o eu antes da família ou dos filhos ou dos relacionamentos afetivos também. Quando eu comecei a trabalhar na área clínica, que primeiro eu trabalhei um pouco na área de recursos humanos, mas já faz uns 20 anos que eu estou na área clínica, né? Eu atendia muitas crianças, muitas famílias, e foi uma mudança um pouco natural. Hoje em dia eu estou atendendo mais adultos e focando nesse tema do relacionamento saudável. E eu percebo que essa culpa vem muito da forma como a gente foi criado a entender que amor é doação. Né? Que para você estar com o outro, você precisa pensar primeiro no outro, né? E essa culpa vem até da nossa maternidade, né? Aquela mãe que não abre mão de quem ela é, dos seus afazeres, que precisa estar 100% do tempo com seu filho. Muitas vezes ela se sente culpada, só que ao longo do tempo isso vai exaurindo, porque você vai se perdendo em função desse outro, seja do seu parceiro, seja do seu filho, e ninguém aguenta, né? Viver somente em função do outro, né? Você precisa olhar para as suas necessidades, né? Saber como atendê-las de uma forma saudável, para não ficar buscando isso no seu parceiro de uma forma que acaba sendo tóxica. Entendi. Né? Sobrecarrega o outro. Quando você vai para um relacionamento baseado em carência, sem você conhecer as suas necessidades, você vai buscando no outro o que te falta, né? Enquanto que um relacionamento saudável é um relacionamento que é baseado no compartilhamento. Entendi. Tem que haver esse equilíbrio. O que acontece no nosso cérebro, no nosso corpo, quando a gente fica incessantemente tentando agradar demais o outro, sei lá, viver a vida do outro, insistentemente sofrer pelo outro, né? Você fica sofrendo os problemas do outro, os desafios do outro, até as dores do crescimento, né? Porque transformar-se de adolescente para adulto, de criança para adolescente, de adolescente para adulto, todas as fases da vida geram, né? Geram conflitos internos. E às vezes as mães, elas colocam tanto no lugar do filho que ela sofre tudo que o filho sofre e ela esquece um pouco de si. Mas o que acontece no nosso cérebro e no nosso corpo quando essa entrega ela extrapola os limites? Eu acho que é importante a gente pensar um pouquinho na questão biológica, e eu trago um pouco do meu conhecimento em neurociência, em neuropsicologia, porque assim, o nosso cérebro, a neuropsicologia, em primeiro lugar, a neuropsicologia é uma área que estuda como o comportamento, o funcionamento, a estrutura cerebral e as emoções conversam entre si. Né? E através da neurociência, a gente aprende que é da natureza humana estar com o outro, né? Nós somos seres sociais. Sim. Então, quando a gente está numa relação em que a gente se sente inseguro, áreas do nosso cérebro, especificamente ligadas à amígdala, elas liberam reações automáticas de estresse, de luta, de fuga. E aí você passa a viver um relacionamento que é baseado em insegurança, em dominação, de uma forma muito estressante. Tá, então né? Existe liberação de neurotransmissores. E se a gente pensar lá nos primórdios da humanidade, o que era importante? Você viver em grupos. Né? Quando você se sentia ameaçado, né? Quando você está num relacionamento onde você sente que pode ser rejeitado, essa área primitiva do cérebro é acionada e é visto como perigo, porque é importante que você esteja socialmente. Nas primórdios da humanidade, se você estava em grupo, você tinha mais chance de sobreviver.
Então, a gente acaba muitas vezes, né, quando a gente não tem esse autoconhecimento do que a gente precisa, se subjugando ao olhar do outro, ao que o outro quer, para agradar, para atender, por medo dessa rejeição que é entendida como muito perigosa. Então isso já está introjetado dentro das nossas células, do nosso corpo, que vem lá das primeiras civilizações. E aí, quando a gente entende isso, o cérebro ele é um órgão que precisa também ser treinado, né? Do mesmo jeito que a gente treina o nosso corpo, né, para ficar saudável, o nosso cérebro também precisa ser treinado para que ele funcione de uma forma saudável. E é isso que o autoconhecimento traz. Quando você entende isso, você passa a fazer perguntas, né? Será que é isso mesmo que eu quero ou eu estou fazendo isso para agradar o outro? Né? É isso mesmo que eu preciso ou eu estou fazendo isso porque o outro quer? Né? Quando você faz essas perguntas mais em sintonia com aquilo que faz sentido para você, você também vai estar de uma forma mais segura com esse outro. E até vai poder colocar limites numa relação que não vai cair nessa dominação, nesse subjugamento, né? Então, que a gente vê tanto hoje em dia, né? Mulheres estão vivendo relações tão tóxicas, tão perigosas. Você pergunta, mas como que ela não sai disso? Por que ela não sai disso? Por que ela não sai disso? Né? Boa pergunta. Porque realmente é uma relação que é baseada no medo. No medo. Né? Ela entende que se ela não agradar o seu parceiro, a relação não vai acontecer e ela não vai dar conta daquele sentimento de rejeição. Que o nosso cérebro e o nosso corpo, eles estão ligados. Se você vive uma situação de rejeição, é acionado no nosso cérebro áreas similares à dor física. Então, a rejeição, ela dói, não só na alma, mas ela também dói fisicamente. Entendi. Né? E tolerar isso, entender isso, muitas vezes as pessoas não aguentam. E aí acabam cedendo, e aquilo vira um hábito. Entendi. Ela prefere ceder e sofrer nesse relacionamento de medo do que atravessar esse luto, essa dor que vai vir, né? E partir para outra, partir para conhecer uma outra pessoa e ter uma relação mais saudável. Então a chave para tudo isso é o autoconhecimento. Sem dúvida. E como que a gente faz para se autoconhecer? A gente tem curso, tem que fazer terapia, tem livros, como que faz? Porque também a gente quer ser feliz mais rápido, né, Aline? Sim. A gente quer ser inteligente, emocionalmente falando. A gente tem a sorte de viver na era da comunicação, né? Sim. Hoje em dia, todas as pessoas que querem conhecer alguma coisa têm como buscar na internet, nas redes sociais. Sim. Né? A literatura hoje em dia é muito, muito rica, né? Sobre autoconhecimento em todas as áreas, né? Mas é claro que quando você está numa relação terapêutica, né? A relação terapêutica, ela proporciona que você faça contato com aquilo que é difícil para você, com aquilo que é doloroso para você, que às vezes você nem tem tanta consciência, né? Mas num espaço seguro, onde você vai poder atravessar algumas experiências sem ser julgado. Né? Então, eu acredito que a psicoterapia, ela traz essa oportunidade de você ensaiar no setting terapêutico, né? Um jeito novo de olhar para si mesmo, para a relação que você está vivendo, de uma forma segura e sem julgamentos. Então, a terapia é um caminho. Vamos pensar que o autoconhecimento advindo da psicoterapia, ele é muito mais perene, vamos pensar assim. Ah, sim. Né? Ele é mais aprofundado, ele sedimenta mais, né? Ele constrói, ele permite que você construa mais um jeito de ser muito mais equilibrado. Né? Mas é claro que a psicoterapia, ela não anda sozinha, né? A pessoa precisa querer, o indivíduo que procura psicoterapia precisa ser consistente, assim como a gente faz exercício físico, não adianta fazer uma vez e parar. A psicoterapia, ela é um processo contínuo, porque nós não somos seres
que estamos prontos, né? Nós estamos em constante construção a vida inteira. E vamos mudando. E vamos mudando conforme as fases de vida que a gente está vivendo, conforme os relacionamentos que a gente vai atravessando. Entendi. E essa psicoterapia que você fala, ela tem um caminho, né? Porque existem várias técnicas. Por exemplo, é o caminho da psicanálise ou são outras técnicas? Eu pergunto isso porque às vezes a gente tem pressa de resolver as coisas. Eu não sei vocês que estão nos assistindo aqui, podem mandar suas perguntas também, viu? Podem já começar a seguir aqui o Pod Easy, das sugestões de tema, inclusive para a Aline voltar outras vezes, que esse tema aqui ele é muito amplo, né? Nós estamos tentando fazer um enxugado aqui para ser mais assertivo e mais rápido. Eu sou uma pessoa que tenho pressa. Eu tenho pressa de resolver, eu tenho pressa de passar para outra fase, tenho pressa de evoluir emocionalmente, espiritualmente também. E não gosto de nada muito lento. Eu já fiz psicanálise e achei assim extremamente lento. Não gosto de ficar muito buscando lá do passado. Quais são as técnicas que existem hoje na psicanálise, nas terapias, né, que você exerce? As abordagens dentro da psicologia, o que modifica muito são a forma como você faz as intervenções e a forma como você enxerga o ser humano, né? É claro que tudo começou com a psicanálise lá atrás, no Freud, onde tinha um olhar muito mais para o passado, para o inconsciente, né? Acessar essas partes mais desconhecidas do seu eu consciente, para que você possa, né, viver aqui o presente de uma forma entender o que está acontecendo aqui no presente. E ao longo dos anos foram surgindo abordagens mais relacionais, né? A psicanálise, normalmente o terapeuta pouco fala, né? Ele deixa mais o paciente, no caso, fazer as suas associações, né? E com o tempo foram surgindo abordagens mais dialógicas, né? Mais relacionais, que trazem o foco muito mais para o presente, para o aqui e agora, e para a forma como você está vivendo hoje, o que você pode e como que você pode se responsabilizar pelo aquilo que você está fazendo e escolhendo, para construir um futuro mais saudável, mais harmonioso, né? E é assim que eu enxergo o ser humano hoje em dia, né? A minha abordagem é a Gestalt terapia, que é uma abordagem que eu não sou muito de passar a mão na cabeça dos meus clientes. Porque se eu sento do lado deles, né, e fico, é verdade, você tem razão, puxa vida, eu não estou ajudando, né? Sim. Então, é claro que existe esse acolhimento, essa empatia, essa escuta, né, que é muito importante, mas, principalmente, eu ajudo o meu cliente a pensar, né? Então, tá bom. Diante disso, qual é a sua responsabilidade e o que a gente pode fazer daqui para frente? Entendi. Você é isso que faz com que a coisa caminhe de uma forma um pouco mais assertiva e mais ativa. Entendi. Mais prática também, isso, né? A situação é essa, mas a partir daqui o que pode ser feito, né? E dentro da Gestalt terapia, né, eu costumo falar que o relacionamento amoroso, na verdade, ele é o encontro. Ele é encontro de duas partes inteiras, né? E não é uma fusão. Porque quando a gente pensa em fusão, a gente pensa em algo que se anula, né? Quando a gente funde, algo anulou e se tornou um só. Mas quando dois inteiros se encontram, se preserva as diferenças individuais, né? E são essas diferenças que fazem com que você tenha a liberdade de escolha. Eu escolho estar com o meu parceiro, mesmo sabendo quem ele é, mesmo sabendo o que eu preciso. E aí o relacionamento amoroso fica muito mais rico. Porque existem diferenças, existem individualidades, né? Existem respiros. Eu gosto de fazer um desenho para os meus clientes, quando eu estou explicando isso. Sabe aquelas argolas
das Olimpíadas, que uma entrelaça na outra. Eu penso que essa imagem, eu penso que ela representa bem o que eu enxergo como um relacionamento saudável, né? Existe uma parte ali em que as duas pessoas se encontram e têm coisas em comum, óbvio, mas existe uma parte das argolas, vamos pensar assim, que elas não se comunicam, que são as individualidades, as diferenças, os objetivos de vida, os propósitos, o que cada um gosta, o que cada um faz. Então, é importante que isso se mantenha de uma forma muito equilibrada. Quando as argolas se fundem, perde essas áreas de respiro. E aí você não sabe se você põe azeite na comida porque você gosta ou porque o seu parceiro gosta e você passou a repetir isso. Entendi. Você vai deixando o seu eu de lado. Você vai se perdendo, né? Você vai se anulando, né? Em função de um nós. Daí esse nós fica sendo um amontoado de concessões, né? Porque quando você se funde, você cede. Você faz concessões para o outro o tempo todo. Com certeza. E aí, né? Como é que isso vai funcionar a longo prazo? A longo prazo, essa pessoa até perde as referências de quem realmente ela é, né? Do que ela gosta. Exatamente. Né? De não ter, e não acaba sufocando o outro também com tudo sendo feito pelo outro. Ou tem o outro que gosta de que faça tudo do jeito que ele quer. Ou que ela quer. Eu penso assim, que em relacionamento, amor, por isso que eu volto de novo, a gente vai repetir essa palavra o tempo todo, né? Autoconhecimento. Porque quando existe consciência, né? Se eu tô consciente de que eu tô fazendo isso pelo outro, e o outro tá consciente de que ele precisa disso de mim, né? E ambos estão fazendo escolhas conscientes, quem somos nós para dizer esse relacionamento tá errado? Entendi. Né? Agora, quando isso é feito de uma forma em que uma ou ambas as partes não percebem que isso está acontecendo, né? Isso vai trazer problemas a longo prazo. Vamos pensar uma situação assim, né? Que eu acho que é bem ilustra bem quando a gente ultrapassa esse limite, né? De cuidar do outro, né? Quando a gente passa a se responsabilizar, por exemplo, pelo bem-estar emocional do outro, né? Pelo estado emocional do outro. Então, imagina um casal em que a mulher faz tudo pelo marido, cuida do marido, faz coisas para que ele não fique bravo, o tempo todo, tá o tempo todo pensando, pisando em ovos nesse sentido. Será que ele vai gostar? Será que eu for fazer isso? Isso não vai dar problema? A pessoa que vive o tempo todo sobre vamos pensar assim, essa insegurança, primeiro que ela já se perdeu, né? Porque ela tá fazendo escolhas em função do que o outro quer e não do que ela quer. Certo. E segundo, que ela passa a crer que se o outro não estiver bem emocionalmente, né? Se ela não tiver, a relação vai se perder e ela não vai dar conta. Então, de novo, o medo passa a ser o fio condutor da relação e não o compartilhamento. Entendi. Você já citou essa parte. Compartilhar, né? Então, duas pessoas inteiras, num equilíbrio. Claro que muitas vezes também um tem que ceder, né, Aline? Sim, as relações amorosas, elas têm que ser elásticas. Né? Um relacionamento onde só uma das partes cede não é saudável, e um relacionamento onde há flexibilidade o tempo todo também não é saudável, né? Vamos pensar que existe uma régua onde nós temos extremos, mas dentro dessa régua a gente tem uma gradação enorme, né? De quando que eu vou ceder, de quando que eu vou manter aquilo que eu gosto. E se não houver diálogo, se não houver essa comunhão entre um relacionamento, a coisa fica unilateral. Sim. Você, né? Cuidar uma das partes vai estar se anulando, né? Em função do outro. Cuidar do outro, amar o outro, é diferente de se responsabilizar totalmente pela felicidade do outro, pela alegria, pela realização do outro, né? Como
que você vai fazer isso, né? Como é que você vai se responsabilizar pelo estado emocional do seu parceiro, né? Você pode ter... Claro que a gente precisa de empatia num relacionamento amoroso, mas você não pode... eu te amo, mas eu existo, né? Eu entendo o que você está vivendo, mas eu não posso fazer por você. Eu sei o que você está passando, mas eu te apoio, né? Mas eu não posso sentir por você. Com certeza. E como perceber quando estamos passando os nossos limites no relacionamento? Qual a dica que você dá para as mulheres, para os homens, adolescentes, todas as faixas etárias? Porque isso não tem a ver com idade, né, Aline? Isso daí tem a ver com ser humano. Basta ser humano para poder ter essa vivência. Que dicas você dá, orientações aí, técnicas, para a gente perceber se estamos ultrapassando os limites de um relacionamento para que ele sempre seja saudável para ambos? Eu acho que estar atento com os nossos sentimentos nos ajuda a refletir sobre como a gente está sentindo, né, quando a gente está com o outro. Eu acho que um sentimento que aparece muito quando a gente ultrapassa esse limite do cuidado, né, é a exaustão. É aquela sensação de que você faz tudo, de que você só doa, de que você nunca é priorizado, de que você nunca tem a sua vez, mas que você precisa continuar assim, porque senão o relacionamento não tem estabilidade. Então, essa exaustão emocional, eu acho que é um sinal importante de que o limite foi ultrapassado, né? O limite do cuidado virou controle, né? Não é mais cuidado, é anulação, é controle. Tá cansativo. Então, e o relacionamento cansativo. Isso. E por que será que é tão difícil para essa pessoa que está nessa situação dizer não, né? É justamente pelo medo por esse sentimento de medo de perder a estabilidade da relação. Eu acho que na psicologia eu costumo falar que é difícil a gente fazer uma explicação muito unilateral, né? E isto é por causa disto. Ah, tá. Mas, dentre as variáveis que eu enxergo, primeiro é o medo, né? O medo de você não se ver como uma pessoa independente desse parceiro, e aí acaba cedendo e vivendo todas essas questões que a gente tem comentado aqui. Mas eu acho que, num segundo momento, tem as questões financeiras, às vezes, envolvida, né? Às vezes é o parceiro que é o provedor dessa casa, e às vezes a mulher não consegue enxergar ainda a potencialidade que existe nela e acaba cedendo em função de manter esse casamento, essa relação. Por filhos também? Filhos, relacionamentos financeiros. Então, assim, cada caso eu acho que é uma variável que pesa mais, né? Mas o medo, com certeza, prevalece. O medo de perder a estabilidade. A estabilidade e não se ver como uma pessoa inteira sem aquela pessoa, né? Sem aquele parceiro. Uma dependência emocional, né? E com certeza eu imagino que também causa danos para o outro, né? Uma pessoa totalmente dependente do outro, o outro também deve, você falou da exaustão, né? Mas o outro também deve ficar exaurido de ter uma pessoa que está o tempo todo ali protegendo, cuidando, paparicando, em excesso. Isso não acontece também? Ou você acha que tem pessoas bem confortáveis com essa situação? Eu acho que para mim me cansaria. Eu penso que tem pessoas que acabam se acomodando com esse excesso de cuidado. Sim. Né? Mas você passa a ver essa pessoa que é o seu parceiro como cuidador muito mais como um indivíduo mais maternal. Vamos pensar na relação homem e mulher, né? Muito mais maternal, e você vai perdendo de enxergar esse parceiro como uma mulher, né?
E aí eu acho que abre portas para você, né, para aquele que está sempre sendo cuidado, né, buscar fora outras coisas, né, que às vezes essa mulher que está cuidando o tempo todo vai se distanciando do seu eu mulher. Entendi. Nossa, o equilíbrio faz parte de tudo, né? O equilíbrio e o autoconhecimento, né? Entendi. Quando você falou que você usa a técnica no seu trabalho, técnica Gestalt, é isso? Isso, Gestalt terapia. Gestalt é uma palavra de origem alemã que significa fechamento, bom fechamento, né? Então, assim, tudo que a gente vive na nossa vida que está aberto, que está mal resolvido, isso fica na nossa consciência como chamando, gritando para um bom fechamento, e fica gastando energia. Então, é Gestalt terapia porque a gente pensa assim que o objetivo da nossa vida é fechar essas necessidades que estão em aberto, né? Para que a gente possa viver de uma forma saudável. As gestalts ao longo da nossa vida abrem-se e fecham o tempo todo. Ah, entendi. Né? Então, trazendo assim por uma... bem assim, básico para ficar mais fácil de entender, eu tô com sede, né? Essa é uma gestalt aberta, então eu vou lá e tomo uma água, aquilo se encerra, né? Então, praticamente. Agora, pensando no nível emocional, né? Eu estou com uma questão no meu relacionamento que eu preciso resolver, mas eu não quero fazer contato com isso, porque isso vai me trazer estresse, desgaste, ele não vai me ouvir, então eu não faço contato, mas aquilo fica aí aberto. E fica gastando energia. E fica chamando para ser resolvido. E aí, às vezes, isso entra num nível tão estressante que você passa a ter sintomas físicos. De ansiedade, dor de cabeça, problema na pele. Aí cada um vai expressar essa necessidade de fechamento de uma forma psicossomática específica, né? Então, o cérebro fica doente, digamos assim, as emoções... As emoções, o nosso organismo pede estabilidade. Quando tem algo que está chamando, né, que está em desequilíbrio, aquilo fica chamando para que seja resolvido, para que seja cuidado, para que seja olhado. Só que não é todo mundo que quer fazer isso, porque isso às vezes é muito doloroso, doloroso. Né? E a gente vai entrar em contato com coisas que às vezes, puta, não quero resolver isso agora. Aí você pensa, eu vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã, daí quando você viu, passou um ano. E quando você vê, você já passou 10 anos e você está presa naquela relação, né? Quantas vezes eu vejo isso no consultório, né? Sei. Pessoas que estão presas há anos numa relação que está... Você fala, como é que a pessoa consegue? Sim. Abafar, né? Aquele sentimento, aquela gera frustração, gera dor, gera angústia, e isso pode somatizar, ou seja, doenças que podem aparecer, né? Sim, e sair disso muitas vezes gera aquela culpa horrível, né? Porque principalmente as mulheres que são criadas desde pequenininha para ser a boazinha, educada, a que aceita tudo, para ser amada, né? Se você for boazinha, você vai receber um presente. Então, as mulheres também, eu acho, principalmente... Hoje em dia, eu acho que isso está mudando, né? Com a educação e tal, mas as mulheres aí, eu acho, de uma faixa principalmente 40 a mais, 50 a mais, eu acho que ainda trazem dentro de si essa culpa muito viva, né? De que se ela não for boazinha, de que se ela não enxergar o outro, ela não vai ser amada. Tá. Mas ela tá com 50 anos, foi boazinha a vida inteira e tá numa relação... Mas existe. Tá numa relação frustrada, sufocante, exausta. Se perdeu de si, né? Perdeu. Para estar com o outro. Eu já vi casos aí, assim... Tem crises de ansiedade. Crise e aí de ansiedade. Tá com depressão e não sabe por quê. E daí toma medicamento químico. Anula tudo isso, não faz contato e vive essa vida disfuncional, né? E quanto mais tempo nós demoramos para tomar atitudes, né, acho que mais sofrido né, Aline? Mais difícil e mais sofrido né? Sim, porque você mudar um modus operandi que já está ali estabelecido há 10 anos é muito diferente de você mudar, né, um comportamento que começou há 1 ano. Sim. Então,
equilíbrio. Até tem uma pergunta aqui, mas você já falou bastante sobre práticas simples que podemos adotar no dia a dia para fortalecer o nosso relacionamento com nós mesmos e, consequentemente, com o outro. Você já falou. Então, você já falou algumas coisas. Já tem vários sinais que mostram a exaustão, né? Você mostra que esse relacionamento está se sentindo cansada nele. Você já mostrou aí a frustração, o medo. Mas que práticas vamos adotar no nosso dia a dia para fortalecer esse relacionamento? E fortalecer o eu. Eu gosto também de trazer de novo um pouquinho o conhecimento da neuropsicologia, porque assim, da mesma forma, né, que quando você está num relacionamento que o estresse é o norte, né, você tem uma série de reações químicas no seu corpo, né, que liberam cortisol, hormônios, né, que causam até uma degeneração, né, celular, vamos pensar assim. Quando você está num relacionamento seguro, de parceria, de companheirismo, onde existe respiro, flexibilidade, você produz oxitocina. Sim. Né? Que é um hormônio que melhora o teu bem-estar, o teu humor, né? A sua capacidade de se autorregular. Então, você estar num relacionamento saudável e isso começa com a sua relação consigo mesmo, não é só... É uma questão importante fisicamente também. Né? E não só social. Sim, porque senão virão as doenças. Sim. E são doenças crônicas, né? Sim. Essas doenças de ansiedade, de depressão, são doenças crônicas que podem levar anos e anos para ter solução, né? Insônia. Uma dica, assim, bem simples, né? Que eu acho que todo mundo pode fazer, independente de estar num processo terapêutico ou não, né? Pensando, assim, no autoconhecimento. Hoje a gente vive muito em função disso aqui, né? O celular está sempre nas mãos e você acorda e você já vai ver celular. Então, eu sempre falo, acorda, presta atenção como é que você tá, né? Faz contato com como é que você está acordando hoje, o que você precisa, o que está sentindo falta, né? Faz contato com essa necessidade básica, né? Ao invés de simplesmente acordar, pegar o celular, ver se tem mensagem, já vai entrando em rede social, né? Totalmente desconectado do seu eu, né? Então, quando você acorda, respira, faz contato consigo mesmo, eu acho que assim, a chance de você dar um norte mais centrado para o seu dia é muito maior. Menos acesso à rede social. Porque também a rede social, se você não está bem... eu também não sou contra a rede social. Eu não sou contra a social. Eu acho que uma rede... tem muito conteúdo, né, importante na rede social, né? Isso aqui que a gente está fazendo aqui, né? Levar o conhecimento para outras pessoas, debater um assunto tão importante, é formidável hoje em dia. Mas... se você vive em função disso, né, somente de ver o outro, de ver a vida do outro, de não fazer contato com aquilo que você precisa, você se distancia do seu eu. Sim. Você se distancia da sua necessidade, de quem você é. E isso, a longo prazo, não é bacana. Até abafa as suas emoções, né? Mas também frustra, porque você acaba vendo uma realidade na rede social que não é sua, né? Você acaba vendo coisas as comparações, assim, né? Ficam enormes, porque ninguém vai postar briga na rede social, né? Na rede social tá todo mundo bonito, na festa, na viagem, né? E aquilo a gente tem que entender que é um recorte. É uma faceta. É um recorte, um momento. É um momento apenas, né? Muito interessante o que você falou. Nossa, Aline, esse tema, ele tem muitos desdobramentos, né? Sim. E a gente está falando mais das relações afetivas aqui de casal, mas isso também
se estende para filhos, né? Familiares como um todo. A gente vê na nossa convivência, né? Pessoas que se anularam 10, 20, 30 anos em função do outro, né? Às vezes até por motivo sério mesmo de doenças, né? Mas às vezes porque se dedicou à família inteira. Eu recebo também clientes na farmácia que falam, né? Nossa, eu cuidei dos filhos e dos netos. Agora que eu estou começando a olhar para mim e agora que eu estou começando a pensar, eu me abandonei. São palavras que eu ouço. E principalmente eu imagino que você deva ouvir isso de mulheres, né? Porque, de novo, né? A gente vive numa cultura ainda muito machista, patriarcal, onde a mulher ela foi criada para servir. Sim. Né? Então, a mulher que não servia, ela né, não era bem vista, era uma mulher egoísta, né? E ela vivia na culpa. Sentimento de culpa. Então, é tão bonito quando a gente consegue, né, encontrar pessoas que conseguem perceber que, mesmo depois de uma certa idade, ela pode fazer diferente. Dá uma reviravolta. Né? A pessoa, ela se abre, o semblante modifica, né? Ela fica revitalizada, porque a pessoa que está anulada ali naquela relação em função do outro, ela se perdeu, né? Tá opaca. Tá opaca, sem brilho, né? E a mulher sem brilho, infelizmente. E a mulher que se descobre, né? Ela fica muito mais bonita. Muito mais bonita. Teve um caso de uma cliente nossa, que ela sempre está na farmácia. Quando ela casou-se, veio o enteado, o filho do marido, né? Ela passou uma vida se dedicando ali e tal, trabalhava também. Vida bastante puxada para ela, porque trabalho, família, enteado e tal. Ela não teve filhos dela, só teve desse enteado. E ela abriu mão de muitas coisas para cuidar. Caso comum aí, que tem vários, né? Depois, esse enteado acabou casando e trouxe a mulher para morar com eles. E ela falou, durante todos esses anos, parecia um caso banal, né? Mas você vê a dor de cada um, né? Eu estou querendo trazer aqui um caso simples, comum, mas que traz a dor, né? Ela falou que daí ele casou, trouxe a mulher e a moça já estava grávida. Aí ela falou, pera um pouco, eu passei uma vida aqui cuidando, né? Você era pequeno, seu filho trouxe uma vida. Agora ele vai trazer a esposa e um bebê e vai ficar tudo aqui em casa na minha responsabilidade para eu cuidar. Nesses 20 anos, nós nunca viajamos, ela com o marido. A gente nunca viajou. Tudo é para o seu filho. E tá certo de você dar toda... Mas agora ele já tá com 20 e tantos anos. Tá na hora de trabalhar, de ter o espaço dele, de ter a casa dele. Daí quando ela falou isso, Aline, que ela contou para mim, tadinha, chorando ali, né? Eu dei uma de psicóloga, viu, Aline? Mas é que é a escuta, né? Brincadeira, não dei de psicóloga. Às vezes o que a pessoa tá precisando ali é que você a escute com empatia, né? E compreenda a dor dela, de ter se doado esses 20 anos pro filho, para não sei o quê, para não sei o quê, para nunca ter sido olhada, nunca fez contato com aquilo que ela fazia sentido para ela. E aí ela foi procurar para... Imagina o tamanho da frustração. Da frustração, da dor, né? Até o sentimento de eu não sou importante. E de não ser vista, de não ter validada, né? De todo esse sacrifício não ter sido reconhecido. É muito triste isso. Triste, Ela queria se cuidar, foi buscar algumas coisas. Colocou limites, deu um grito de independência. Deu um grito, começou a se cuidar, mas aí a casa caiu, né? Porque daí acha que a pessoa o quê? Você é egoísta, você só pensa em você, não sei o quê. Daí vem aquelas várias discussões que para uns é muito claro, para mim foi muito claro, que ela abriu mão de muitas coisas que ela poderia ter feito em função da família, do outro. E a hora que ela quis dar esse grito de independência, a casa caiu. Você eu vejo vê isso também. Eu vejo que, assim, às vezes a casa cai, né? Acontece a implosão ali e nunca mais... Né, o casal se separa, não consegue mais construir um novo jeito de viver.
Mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes uma boa reforma... quando você vai reformar um ambiente, você sempre reforma para deixar ele melhor. Sim. Né? Então, eu penso que se ambas as partes, né, buscam um mínimo de autoconhecimento, entendem que aquele modo de existir não faz mais sentido, né, e estão ambos unidos nesse objetivo de reformar essa casa, de reconstruir esse relacionamento, eu acredito que isso possa salvar essa relação, sim. Não, com né? certeza. Quando ambos estão conscientes, né? da forma como eles estavam vivendo e estão abertos ao novo. Ao novo, né? Que talvez o novo não faça sentido para um. Agora, se só um não quer, se um faz questão de manter aquela forma, aí com certeza... Com certeza não vai dar certo. Tem que encerrar essa página. É hora de virar essa página. É hora de virar. Você tem algum caso que você possa nos contar que fez muito sentido com a sua terapia, que você ajudou, que te trouxe uma realização profissional imensa? Porque é gratificante quando você ajuda. Por exemplo, no caso dessa minha cliente, né? Que eu não ia ajudar na parte terapêutica psicológica. Eu ouvi apenas, né? Eu fiz outros suplementos para ela, que estava se sentindo cansada. Consequências dessa vida sufocante que a gente falou, de você se anular. Sim. Então, eu fiz alguns suplementos, ela levou os exames de sangue, estava com várias vitaminas baixíssimas, estava sentindo cansaço mental, indisposição, fadiga, e eu quis ajudar nela nessa parte da suplementação. E eu acredito que eu contribuí como farmacêutica nessa parte. E eu fico muito feliz quando a pessoa volta e fala, nossa, já melhorou isso, já melhorou, melhorou minha memória, melhorou minha insônia, eu tô mais disposta, comecei a fazer exercício físico, porque se é uma coisa que eu falo para 100%... Isso, você sabe que ultimamente eu gosto muito de exercício físico, né? Você sabe que eu corro, que eu faço yoga, que eu faço um monte de coisa. Mas não é só por estética, né? É porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado e para ele funcionar bem. Para o nosso cérebro funcionar bem, a gente precisa estar em movimento, né? Então, eu até coloco como uma regra para os meus pacientes, vamos começar a fazer alguma coisa, se mexer, porque isso também ajuda na psicoterapia. Com certeza, eu também falo de exercício físico para todo mundo. É uma contribuição, né? Mas você tem algum caso? Eu tenho um caso, assim, que eu gosto, assim, de comentar, de citar, claro que com muita ética, né? Mas claro. Era uma mulher que me procurou, ela estava num processo difícil, num momento difícil do relacionamento, porque esse marido, ele tinha uma doença, mas era uma doença que não era incapacitante, ele trabalhava, mas dependia de um certo cuidado que ele não assumia. Então, ele tinha que tomar os remédios no horário certo, ele tinha que fazer a alimentação adequada, porque senão o organismo dele descompensava, entrava em crise e aí mexia com todo, desequilibrava como um todo. E essa mulher cuidou desse marido a vida inteira, e aí quando que né, depois vieram os filhos, cuidava dos filhos, quando esses filhos saíram de casa, né, foram para a faculdade, e aí ela se viu de novo sozinha no cuidado desse homem, que deixou de ser um homem, né? Era quase que um terceiro filho. Então, perdeu aquela relação, eu sou sua mulher e eu vejo você como um homem, né? Já estava vendo como era quase um terceiro filho ali para ela. Ela começou a se questionar se era aquilo que ela queria continuar pro resto da vida dela. E aí foi nesse momento que ela procurou psicoterapia, porque existia também uma questão financeira que aprendia nessa relação. Então, ela teve que primeiro fazer contato com a potencialidade dela, né, que ela não conseguia mais enxergar, porque ela só se via como uma cuidadora. Então, ela teve que fazer primeiro contato com essa potência de que era possível, né, ela desenvolver um trabalho. Ela é uma artesã muito... uma habilidade com artesanato incrível, né? Fazia coisas
maravilhosas dentro de casa, e ela começou a fazer isso como uma forma de renda. E aí, a partir do momento que ela faz contato com essa potência de que, opa, eu sou capaz de fazer alguma coisa, de produzir alguma coisa que vai me trazer um benefício, né? E que, de repente, até uma independência dessa relação. Esse caso acabou resultando numa separação. Eu não sou a favor da separação. Eu acho que um casal que se ama tem que lutar até as últimas consequências. Mas, nesse caso, ela quis, ela, através do autoconhecimento, redescobriu as potencialidades dela, e teve forças, né, para colocar os limites que ela queria para que a relação continuasse, e ele não aceitou. Né? Ele não queria que ela trabalhasse, ele queria manter aquele status de ser o cuidado e ela cuidadora, né? E ela estava exaurida, cansada com aquela vida onde ela não existia, só existia o nós, e esse nós era ele tomando conta de tudo, né? E aí ela precisou de um tempo de terapia, né, para se fortalecer, para colocar um limite. Então, assim, eu não vou querer continuar. Para poder dar esse grito de independência. Nossa, mas que história bonita. E daí depois bonita, o final foi a separação. A separação. Mas eu diria que foi um final feliz. É bonita porque assim, eu vi ela em 2 momentos, né? Eu vi ela quando ela chegou, uma pessoa que era totalmente, vamos pensar assim, sem cor. E ela ficou num bom tempo num processo de terapia comigo. Quando ela se separou, um tempo depois, ela teve que interromper a terapia, até por uma questão financeira, dela se organizar novamente e tal. E depois ela voltou novamente, e quando ela voltou, ela tinha outra cor. Ela tinha outro semblante, ela estava renovada, ela tinha se redescoberto. E ela ainda estava solteira, mas ela se via, ela estava orgulhosa de quem ela era, de quem ela se reencontrou consigo mesma. Ai, é muito bom, né? E agora, recentemente, eu vi ela com um novo amor. Então, eu acho que é uma história com final feliz. Final feliz, sim. Não, porque ninguém merece passar uma vida se anulando e sufocada e sem encontro com o seu eu. Você não sabe quem você é. Você não sabe seu propósito de vida. Fica muito sem sentido a vida, né? E ela é curta, né? Pra gente não vivê-la da melhor maneira possível. E a gente tem que ter consciência que o relacionamento amoroso, eu usei essa palavra aqui hoje, ele é elástico, né? Tem hora que você quer ficar muito juntinho, tem hora que você quer um pouco de espaço, tem hora que você quer fazer coisas junto com o seu parceiro, tem hora que você quer fazer, né, as suas coisas e o parceiro as coisas dele. Então, essa fluidez, né, esse movimento que tem que existir numa relação amorosa é que dá o tom se o relacionamento está saudável. Muito bom, muito bom. Eu acho que a Aline acabou de responder aqui. Eu ia perguntar em poucas palavras para você o que é um relacionamento consciente. Acho que ela respondeu, não é, Aline? Sim, né? A frase que eu mais gosto é que um relacionamento saudável é o encontro, né, de 2 pessoas inteiras e não de 2 metades, né? Como a gente falava, a metade da minha laranja, não sei o quê. A tampa da panela. A tampa da panela, não. Eu sou totalmente contra essas frases, né? Inteiro mais um inteiro. Que compartilham, né, de quem cada um é. E não uma metade que vai buscar no outro o que te falta. Né? Isso não vai funcionar. Né? O outro nunca vai poder atender a tua falta de uma forma plena e que se sustente para uma vida. As né? suas carências. Isso funciona ali momentaneamente. Mas você tem que ser... Lembra que eu falei que a gestaltoterapia, eu responsabilizo o paciente pelo quem ele é, pelo que ele quer. Então, você precisa ser responsável, né, para atender aquilo que você precisa, para que você possa buscar na vida, nas suas relações, o atendimento dessas necessidades, mas de uma forma saudável e não que sufoque o outro. Isso. Né? Nossa, foi assim, incrível essa sua fala aqui final, eu acho que fechou. É claro que teríamos muito mais coisa. Já acabamos? Que isso? Já acabamos. Para agradecer aqui a sua presença, Aline. Eu até trouxe um colágeno Verisol, é o nosso colágeno da pele, para a gente fazer um brinde. Vamos cuidar da nossa pele, nossa dose diária de beleza
com o Verisol. Esse daqui é o sabor maracujá. E o Verisol é um colágeno que realmente tem ação, porque ele tem essa propriedade de dar sustentação para a pele. Então, ele trabalha com a flacidez, com as rugas, com a hidratação. Você já conhece, né, Aline? Eu já conheço. Então, um brinde, gratidão pela sua presença. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. E temos uma lembrancinha para você da Essencial Pharma. Opa, vim aqui falar do que eu gosto e ainda ganhar presente, pode me chamar sempre. Pode chamar sempre. Muito obrigada. Fico muito feliz. Minha mãe me ensinou que quando você ganha um presente, você tem que abrir. Ah, eu sou dessas. Eu também, eu sou dessas. Eu ensinei isso para os meus filhos. Ganhou presente, abre o presente. Ah, que legal. Esse é um sérum, Aline. Sérum? É, um sérum de vitamina C. Né? É uma nova obrigada. Forma de vitamina C, o Nano Light. E revitaliza a pele. É, ilumina e revitaliza. A Aline é iluminada, ela já é iluminada, viu, gente? Ela já é iluminada por dentro, os olhos dela são iluminados, a pele também é iluminada, e o cabelo é louro iluminado. Então vou brilhar agora. Vai. Então. Mas a vitamina C é fantástica para a pele em todas as idades, por ser um hidratante, por ser um nutriente para a pele, né? E ainda de nos proteger contra a radiação solar. Você pode usar de manhã, à noite, gotinhas, rende super. E a nossa nova linha de sérums da Essencial Pharma, que o sérum ele caiu agora no gosto de todas. É porque ele tem uma textura que não deixa pegajosa, é leve, né? Oleosa, isso. Parece que penetra mais. Eu gosto muito também. Penetra. O sérum veio para ficar. É uma coisa nova, né? Antigamente a gente só usava mais creme ou gel. Agora a moda é o sérum. Que são gotinhas, penetra mais fácil, fica na pele sem ficar toque pegajoso. E rende, né? Rende. E você pode usar de manhã e depois você passa seu filtro solar. Pode usar na área dos olhos, ele é maravilhoso. Obrigada, viu? Fico feliz que você gostou. Já estamos encerrando o nosso podcast. Daí vocês viram que cuidar de si não é ser egoísta. De jeito nenhum. É essencial. É essencial. O amor é importante nos relacionamentos, mas antes você tem que olhar para você mesmo, né, Aline? Antes a gente precisa se amar para poder amar o outro, né? Perfeito. Essa conversa com a Aline, eu acredito que foi muito inspiradora para mim e para você também, que está aqui nos assistindo. Vamos manter o equilíbrio entre o eu e o nós. Muitos insights ela trouxe, muitas orientações aqui científicas, né? Por isso que a gente tem que trazer profissionais que conhecem, que estudam, que estão capacitados para nos orientar. Se você gostou do podcast, já curte, já deixa seu like, deixa sua pergunta. A Aline está aqui à disposição para responder lá no YouTube. Hoje à noite você vai ter esse encontro incrível com a Aline. E eu sou a Isildinha Campos, a farmacêutica aqui, a anfitriã do Pod Easy. E esse aqui é um espaço para você pensar, refletir e evoluir. Até o próximo.